Olá, meus irmãos. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra dele, escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Na devocional anterior, nós aprendemos um pouquinho, meditamos um pouquinho nas palavras do apóstolo Paulo, escritas no capítulo 1, versículos 27 e 28, onde o apóstolo Paulo convidava a comunidade cristã em Filipos a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo, a viverem unidos, juntos na mesma fé, a evitarem contendas, não temer os adversários. Nós aprendemos essas lições estudando esses 2 versículos no estudo passado, mas hoje eu gostaria de meditar um pouquinho mais nessa primeira expressão que foi dita em Filipenses 1, versículo 26, quando o apóstolo Paulo convida a comunidade de Filipos a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque o que seria viver de modo digno do Evangelho? Falando dessa forma, parece ser algo muito difícil, porque como nós, meros pecadores, vamos conseguir ter uma vida digna do sacrifício de Jesus e de tudo que ele faz, tudo que ele fez por nós e ainda faz, parece ser difícil demais. Mas aqui na palavra de Deus escrita aos Filipenses mesmo, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo nos dá a chave para conseguirmos viver de modo digno do Evangelho. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 6 assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha certeza de que o Deus que começou a boa obra da transformação na vida daqueles irmãos em Cristo lá de Filipenses e na minha vida e na sua vida, esse Deus é plenamente capaz de completar essa obra. Porque o que seria viver de modo digno do Evangelho de Cristo? É ter uma vida que manifeste a graça de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, é viver de forma misericordiosa, é expressar bondade, compaixão, longanimidade, paciência, amor, bondade. Ao invés de irar-se, escolher a mansidão. Ao invés de guardar o ódio, escolher liberar perdão. Esse é o caminho para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, é nós vivermos seguindo as ordenanças de Deus para a nossa vida, vivermos caminhando parecido com os passos do nosso Senhor Jesus. Se nós conseguirmos transparecer bondade, compaixão, graça, amor, paz, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas vejam isso em nós, nós estaremos cada vez mais parecidos com Jesus. E o Evangelho de Cristo vai ser anunciado aos outros através da nossa vida, porque será algo que vai além das palavras. As pessoas vão conseguir ver Cristo em nós e assim nós seremos dignos do Evangelho de Cristo. Mas parece difícil. E é porque nós vivemos num mundo mau, com circunstâncias más que nos envolvem a todo instante. Mas o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, e a gente pode trazer esse texto para a nossa vida hoje, que ele estava plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, nos crentes de Filipos e em nós que estamos aqui hoje, tantos anos depois, o mesmo Deus é capaz de completar a boa obra até a vinda do nosso Senhor Jesus. Por nós mesmos nós não seremos capazes, mas quem faz a obra da transformação em nossa vida é o nosso bom Deus através do seu Espírito Santo. Pode ser difícil em um ponto ou outro manifestar a graça, a paciência, a longanimidade, a mansidão, o amor, a bondade. Pode ser difícil liberar o perdão, mas como a gente consegue?
nós podemos conseguir isso clamando ao nosso Deus e pedindo a Ele o seu auxílio naquelas áreas da nossa vida em que nós temos mais dificuldade. Lá em João, capítulo 14, versículo 15, o próprio Jesus disse o seguinte: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, meus irmãos, se está sendo difícil viver de modo digno do Evangelho, se está sendo difícil fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós, o próprio Senhor Jesus nos dá o caminho. Nós devemos colocar isso em oração diante do nosso Deus e Ele há de nos abençoar. Veja, João 14 diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E o versículo seguinte, o versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja quais os mandamentos que o Senhor Jesus estava falando aqui. Aqueles que dizem respeito à nossa convivência com os outros, aqueles mandamentos que dizem respeito a levar o Evangelho através da nossa vida para o que está perdido, aquele mandamento que diz que a gente deve viver de modo digno do Evangelho. Jesus disse aqui, o próprio Jesus disse que se nós o amamos, nós devemos guardar esse mandamento. E ele, no versículo anterior, já nos dá a chave. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, meus irmãos, eu quero, nessa breve meditação de hoje, pontuar essa questão para vocês, e isso também serve para a minha vida. Primeiro, nós precisamos ver qual a área da nossa vida nós precisamos mais da graça de Deus. Nós precisamos mais da ajuda, do auxílio do nosso Deus, para que então nós coloquemos isso diante dele em oração, para que ele complete essa obra na nossa vida. Seu problema está sendo em demonstrar misericórdia ao próximo, seu problema está sendo a falta de paciência, seu problema está sendo a falta de amor, a falta de bondade, ou é a falta da mansidão, ou às vezes é liberar perdão. Meus irmãos, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com nosso Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver todas essas áreas da nossa vida e assim nós seremos dignos do Evangelho de Cristo. Mas sozinhos nós não conseguimos. Então, coloque diante de Deus em oração a área que você precisa da ajuda dele, para que ele então te abençoe e te ensine o caminho que você deve seguir para conseguir ser uma pessoa mais amorosa, mais misericordiosa, mais bondosa, para que ele consiga te ajudar a perdoar, para que você evite contendas. Coloque isso em oração diante de Deus, porque o nosso Senhor Jesus já disse que o que pedirmos em oração em seu nome, ele fará. Então nós temos que crer que Deus é capaz de mudar as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, para que então nós consigamos demonstrar o amor dele ao próximo e mais do que isso, as pessoas vendo Cristo em nós, o Evangelho da graça será anunciado aos outros através da nossa vida. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que Ele nos ajude a identificar as áreas que precisamos da ajuda dEle para que então as pessoas vejam a mudança e vejam Cristo em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar em Ti, no Teu auxílio, no Teu socorro, até mesmo para desenvolvermos as áreas da nossa vida que precisamos mudar. Então nos ajude, Senhor, a mudar, nos ajude a reconhecer a área da nossa vida que precisa de mudança e complete em nós, ó Deus, a boa obra, para que as pessoas vejam Cristo em nós e o Evangelho da graça seja anunciado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.